Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões do Enem. No vídeo de hoje, nós vamos responder a questão 178 do Enem 2024, certo? Primeiramente, por onde a gente começa a ler a pergunta? A gente vai começar sempre a ler a pergunta pelo que está em vermelho, que fala que numa cidade, a mediana dos dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi. Ou seja, ele quer saber a mediana, que é basicamente um número na estatística, certo? Agora a gente volta para o texto para coletar que número seria esse. Você tem duas opções, ou ler a tabela ou ler o texto em cima. Ou ler tudo. Vamos ler a tabela. A tabela fala que tem aqui 6 meses, tudo bem? De maio até outubro, em ordem. E aqui temos 6 números, em porcentagem, que significa a média mensal da umidade relativa do ar. Que é justamente o que a pergunta está nos perguntando realmente, né? Qual é a mediana desses dados? Quais são os dados? Esses 6 números. Ah, professor, eu não precisa dessa parte, não? Precisa. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês o que essa parte significa. Mas o que a gente tem? A gente já pode começar a fazer a questão. Para a gente resolver uma questão de mediana, vamos seguir 3 passos, certo? O primeiro passo vai ser o seguinte. Bom, pessoal, o primeiro passo sempre vai ser colocar na ordem. Professor, que ordem está falando? Na ordem crescente ou decrescente dos números. Eu sempre prefiro colocar na ordem crescente, eu acho mais simples. Então vai ser na ordem do menor para o maior. Então a gente vai pegar os 6 números da tabela e colocar na ordem, certo? Bom, pessoal, analisando a tabela, a gente percebe que o menor número é 46 e o maior número é 66. Então a gente vai colocar na ordem esses 6 números agora, certo? Bom, pessoal, colocando na ordem, fica com 46, 54, 60, 64, 64 e 66. Show? Agora nós vamos para o passo 2, que é basicamente o seguinte, é responder uma perguntinha bem simples. O passo 2 é se perguntar se é par ou ímpar. Mas, professor, o que seria par ou ímpar? A quantidade de números. Quantos números tem aqui? Eu tenho 6 números, né? 6 é par ou ímpar? Então, 6 é par, né, gente? Então, vai ser o seguinte, par. Nas minhas aulas eu brinco que se for ímpar é amém, se for par é misericórdia. Como assim? Misericórdia porque você vai fazer um passo a mais. Primeira coisa que você vai fazer agora, já sabe a ordem que está na ordem, já sabe que é par quantidade de números, então você vai pegar os números do meio. Quando é par, nós temos dois números centrais, que nesse caso aqui é o número 60 e o número 64. Por que são os dois números centrais? Porque a distância deles até as pontas é igual. Como assim? Do 60 para o 46 eu ando 1, 2. Do 64 para o 66 eu ando 1, 2. Tudo bem? Isso que significa estar no meio. E o terceiro passo é simples, só resolver. Vamos fazer duas contas somente. A primeira conta, a gente vai pegar os dois números envolvidos, que é o 60 e o 64. E fazer o que com eles? Somar. Quanto é 60 mais 64? Você vai somar 6 com 6 dá 12. 0 com 4 dá 4. Então, somando tem 124. Professor, e qual é a segunda conta? Divida por 2. Ah, professor, mas tinha dificuldade. Não tem problema nenhum. Vamos mostrar aqui como divide por 2, certo? Vai pegar e efetuar dessa forma aqui, certo? Vai efetuar dessa forma e começar a dividir. Você pode dividir 1 para 2? Não. Pode dividir 12 para 2? Sim. Que dá 6. Subtrai a 12 aqui, né? Que é justamente 6 vezes 2 fica 0. Então, 4 desce agora. Então, quanto é 4 dividido para 2? É 2, certo? Então, menos 4 dá 0. Chegamos a um resultado exato. Então, 124 dividido por 2 dá 62, que é justamente a letra E. Show, gente? Vamos só voltar aqui um pouquinho. Então, a resposta para nossa questão do Enem é a letra E, 62.
E aí, acharam fácil, médio ou difícil? Comentem. E o texto, gente, aqui de cima, ele tá falando só o que é a unidade relativa do ar, depois tá explicando o quadro abaixo. Dica para vocês, questão de estatística, sempre saiba ler a tabela. Se você saber ler a tabela, quase 100% você não precisa ler isso aqui. Você pode até ler, rapidão, e perceber que não precisa ler e que aqui diz tudo, certo? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com os amigos, certo? Deixa o like. Até a próxima aula, gente.